Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, na última aula eu defini com vocês a magnetização, né, que nada mais é do que uma densidade volumétrica, né, de momentos de dipolo magnético. Né, então, enfim, eu comentei com vocês que todo material, independente da forma como ele se manifesta, né, no ponto de vista magnético, ele é composto por diversos átomos, e os átomos possuem, né, por conta de spin e momento angular orbital, que é um assunto da quântica, a gente não precisa, né, adentrar muito, mas cada átomo vai possuir ali, né, o seu momento de dipolo magnético, né? E esses momentos de dipolo magnético, eles produzem, né, eles geram efeitos magnéticos, né, de forma que, em termos da magnetização, né, a gente viu que o potencial vetor, né, que acaba de uma forma ou de outra medindo também a influência magnética de um certo material, né, o potencial vetor de um corpo magnetizado, né, com magnetização M, é dado por essa expressão daqui. O que eu pretendo fazer agora com vocês, né, é abrir um pouquinho essa expressão, né, tentar deixar essa expressão com uma cara mais familiar. E o que eu quero dizer com mais familiar é porque a gente já viu algumas expressões para o potencial vetor, né? Se vocês se lembrarem, na aula mesmo que eu defini o potencial vetor, a gente chegou a escrever 3 formas, né, para o A, que eram, né, no caso, para quando a gente tinha densidades volumétricas de corrente, densidades superficiais, e correntes mesmo, né, passando em fios, né? Se vocês se lembrarem, né, a gente tinha chegado, né, que o potencial vetor ele era μ0 sobre 4π, de integral de J de R' dividido por R cursivo, dV', né, de forma que quando a gente tinha densidades superficiais de corrente, esse cara daqui virava uma integral de K de R' dA' dividido por R, né, e quando a gente tinha, né, no caso, fios passando correntes, esse cara daqui se transformava em um I integral de dL' dividido por R cursivo. Então, né, quando eu digo transformar, tentar ver se esse cara daqui se transforma em uma expressão mais familiar, será que mexendo um pouquinho aqui, eu consigo de alguma forma interpretar a magnetização em termos, né, de algum tipo de corrente? Porque se isso for possível, a nossa situação fica muito facilitada, porque a gente sabe descrever, né, a gente fez uma aula só para isso, a gente sabe descrever no contexto da magnetostática campos magnéticos gerados por correntes estacionárias. Então, se de alguma forma essa expressão, né, conseguisse reduzir a alguma das expressões conhecidas, a gente pode tentar reinterpretar, né, os termos de magnetização, né, para termos que a gente já conhece, facilitando assim a descrição, certo? Afinal de contas, sempre que a gente vê alguma coisa nova na física, é sempre conveniente a gente conseguir, né, a gente tentar descrever essa coisa nova em termos de coisas que nós já conhecemos, exatamente para que a gente possa cada vez mais aumentar, né, o número de problemas que a gente consegue analisar. Além disso, foi exatamente esse procedimento que a gente fez lá, né, nas aulas de campos elétricos da matéria. Né? Se vocês se lembrarem, a gente chegou a escrever o potencial eletrostático em termos da polarização, e depois, remexendo um pouquinho a expressão, a gente viu que dava para interpretar em termos da polarização, né, o potencial gerado por um corpo polarizado como sendo o potencial gerado por um corpo com densidades de carga, no caso densidades superficiais e volumétricas, né, que tinham a ver com a polarização. Isso facilitava o problema, né, isso nos permitia usar todo, né, o repertório que a gente já tinha para poder analisar novos problemas. Então aqui a gente vai se perguntar a mesma coisa. Será que eu consigo, né, manipular esse cara de forma a aparecer alguma coisa familiar, né, uma expressão mais familiar? E no caso, né, eu já vou adiantando aqui, a resposta é sim, é possível, e é aí que vão aparecer essas correntes, né, de magnetização. Diferentemente do caso lá, né, para campos elétricos na matéria, as correntes de magnetização, né, eu vou mostrar isso para vocês, elas na verdade são correntes matemáticas, elas não têm uma interpretação real como corrente. Diferentemente do caso que a gente tinha na eletrostática, né? Quando a gente trabalhou com aquelas cargas de polarização, elas realmente tinham interpretação de cargas mesmo, né? Eu cheguei até a fazer uma aula específica sobre isso. Mas enfim, né, antes de ficar divagando sobre corrente de polarização, né, antes de fazer as contas, vamos primeiro chegar nessas correntes de magnetização, vamos entender como é que a gente manipula essa expressão, para aí sim entender um pouco da física do problema e o que elas facilitam e o que elas significam. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, para poder fazer essa conta, é só adaptar essa expressão, né, à nomenclatura que a gente estava usando o tempo inteiro, né? Nesse caso daqui, a gente vai estar fazendo, né, uma integral em dV'. Por quê? Aqui só, né, permanecendo, né, com aquela convenção que eu já tinha feito com vocês desde lá de trás, que a gente escolhe um sistema de referência, ok? Um sistema XYZ, de forma que o nosso vetor R, ele é o vetor que sai do sistema de referência e vai até o ponto que a gente está querendo analisar. Okay? Esse cara daqui é o nosso vetor R. E o nosso vetor R', ele é o vetor que indexa exatamente cada um desses elementos aqui, né, de momento de dipolo, que vai estar gerando, né, o nosso potencial vetor nesse caso daqui. Okay? Então, esse cara daqui é o nosso R', né, de forma que as coordenadas linha são as coordenadas que vão varrer aqui
exatamente o nosso volume, certo? Essa integração daqui ela é feita como? Né? Cada um desses R' indexam um dv', e aí, no caso, essa integração a gente vai estar varrendo todos os dv' que compreendem exatamente, né, o volume aqui, né, de integração. Mas, bom, vou começar fazendo aqui um procedimento idêntico ao que a gente fez lá atrás, né, exatamente em campos elétricos da matéria, quando eu cheguei a deduzir com vocês as cargas de polarização, que é, né, esse cara daqui, R chapéu dividido por R quadrado, né, ele pode ser visto como o gradiente de uma função escalar, ok? Né, e mais especificamente, né, o gradiente de 1 sobre R cursivo é igual a menos R chapéu dividido por R quadrado. No caso, esse gradiente daqui é um gradiente em relação às coordenadas R, ok? Da mesma forma que a gente pode tirar o gradiente com relação a essas coordenadas R, a gente também pode tirar o gradiente com relação às coordenadas linha, né? Que indexam exatamente os elementos do volume. Nesse caso, quando a gente faz isso, né, a gente inverte o sinal desse cara. É bem simples ver isso, né? Eu mostrei lá atrás, né? Se você não se recorda disso, né, eu te convido a ver essa aula que eu deduzi, né, as cargas de polarização. Mas enfim, aqui se você expande, né, se você escreve o R cursivo em termos do R' e desse R daqui, você vai ver que é imediato, que é simplesmente trocar o sinal, ok? E no caso, né, dado essas duas identidades, é mais conveniente a gente pegar a expressão com gradiente linha e colocar aqui, do que sem ser com gradiente, né, do que com gradiente normal em termos das coordenadas sem linha. Por quê? Porque essa nossa integração ela é feita em dv'. Portanto, se eu escrevo esse R dividido por R quadrado em termos do gradiente linha, né, aqui vai aparecer uma derivada em termos das coordenadas que estão sendo integradas. Então eu posso fazer uma regra do produto. Certo? Eu posso fazer uma integração por partes nesse caso. Se a gente fosse usar o gradiente, né, em termos das coordenadas sem linha, eu estaria colocando dentro da integral uma derivada em relação às coordenadas sem linha, mas a integral está sendo feita em relação às coordenadas com linha. Então esses caras aqui são independentes, certo? E não daria para fazer uma regra do produto, né, integração por partes. E é exatamente a integração por partes que nos permite escrever esse cara de uma maneira diferente. Já que eu estou evidenciando essas coordenadas linhas, né, através desse dv', obviamente a gente também tem que fazer mais uma adaptação aqui, né, só para deixar evidente, né, só para eu deixar já de cara, para que ninguém tenha nenhuma confusão. Esse M, né, essa magnetização que aparece, ela é M em R', certo? Então esse cara daqui é um M de R'. Por quê? Porque, obviamente, né, eu tenho que pegar a magnetização deste ponto daqui, né, na qual o elemento de volume é o dV. Esse ponto daqui é indexado pelo quê? Exatamente pelo R'. Né? Então, essa é a outra adaptação, já que a gente está colocando aqui, né, de uma forma matematicamente mais fácil da gente trabalhar. Mas, bom, a partir disso, né, o nosso potencial vetor pode ser escrito como o quê? Pode ser escrito como μ0 sobre 4π integral de M de R', produto vetorial com gradiente linha de 1 sobre R cursivo dV'. De imediato aqui, né, já fica, né, claro que aqui a gente tem uma regra do produto, né? Primeiro vezes derivada do segundo. Agora, qual que é a regra do produto que origina um trem desse? Né? Ninguém é obrigado a saber isso de cor, né? Isso daqui sempre tem tabelinhas, né, de cálculo vetorial. Se você jogar no Google, né, identidades, regra do produto, né, identidades vetoriais, regra do produto. Vocês vão ter um monte delas, né? Regra do produto com rotacional, com divergente, com gradiente, enfim, com tudo quanto é coisa. Né? E esse cara daqui, né, se vocês forem numa tabelinha, esse termo daqui, né, como sendo um campo vetorial, produto vetorial com o gradiente de uma função, né, esse cara daqui vem de uma regra do produto do tipo rotacional, aqui no caso rotacional linha, né, de M de R' dividido por R cursivo. No caso, né, a regra do produto aqui vai dar 1 sobre R rotacional linha de M, né, de R' menos M de R' gradiente linha de 1 sobre R, né, que é exatamente esse termo daqui que aparece para a gente. Né? Ou seja, se a gente for reescrever, né, eu coloco aqui a nossa regrinha do produto, né, o que a gente obtém aqui é que o nosso A vai ser igual ao quê? Ser igual a μ0 dividido por 4π. Aqui no caso, olha, como vão ter dois termos, eu vou colocar μ0 sobre 4π vezes o primeiro, μ0 sobre 4π vezes o segundo termo, ok? Então, olha só, esse termo daqui está positivo, ok? Então, a primeira coisa que vai aparecer aqui vai ser uma integral de 1 sobre R, né? Eu vou até colocar aqui tudo aqui na parte de cima, né? Rotacional linha de M de R' dividido por R cursivo, então, dividido por R cursivo, dV', que é esse primeiro termo, menos μ0 sobre 4π, integral de rotacional linha, né? Aqui, M de R'
dividido por R, né, todo esse cara daqui, dv'. Muitos já devem ter percebido que essa parte aqui da expressão, né, do potencial vetor, já está com uma cara mais ou menos conhecida, né? Já lembra um pouquinho aquela expressão do A em termos do J, certo? O que ainda não está com uma cara muito familiar é essa segunda parte, ok? Para deixá-la de uma forma mais familiar, eu vou usar uma identidade também do cálculo vetorial, repetindo. Ninguém é obrigado a decorar essas coisas, né? E sempre existem tabelas com identidades vetoriais, ok? Se você quiser demonstrar essas identidades uma vez na vida, tudo certo. Elas são simples de demonstrar, não tem nenhum segredo. Agora, você não precisa decorar, certo? Você sempre recorre aos valores tabelados, né? Às expressões tabeladas. Existe uma identidade no cálculo vetorial que nos diz que a integral do rotacional de algum campo vetorial que eu estou representando aqui, C, no volume, ok? Então, pega um volume V qualquer, um campo vetorial C, pega o rotacional desse campo e integra no volume. Esse cara daqui vai ser igual a menos a integral de superfície, né? Na superfície, de C, produto vetorial com dA. Ok? Se vocês se lembrarem, né, na própria magnetostática, né, se eu não me engano, na parte de expansão em multipolos mesmo, eu cheguei a usar uma certa identidade, né, uma certa desse estilão, que também aparecia nesse produto vetorial com dA, né, que não é tão comum assim a gente ver, né, porque não aparece nos teoremas mais estereotipados, né, que é o de Gauss e de Stokes, mas perceba que aqui tem uma estrutura muito semelhante, né, que a gente já tinha até no próprio teorema de Gauss e Stokes, né, é uma integral em uma certa região, certo? Uma integral de uma derivada é igual à integral do trem que está sendo derivado no bordo da região, certo? Tem muitos teoremas, né, que são, entre aspas, teoremas fundamentais do cálculo, cada um no seu contexto. Tem muitos desse tipo, né? Enfim, se vocês forem procurar a tabelinha disso, vocês vão encontrar um monte. Mas essa identidade daqui, né, ela é particularmente útil para a gente, porque ela nos permite transformar esse cara em uma expressão um pouquinho mais conhecida. Porque, olha só, utilizando essa identidade nessa expressão, essa nossa integral daqui, ela se transforma em quê? Ela vai se transformar em menos, né? Aí no caso aqui com esse menos vai virar mais, mas estou pegando só essa integral daqui, vai virar menos integral na superfície delimitada por esse volume, ok? De quê? Exatamente do que está sendo derivado. Então, de m de r' dividido por r, produto vetorial, né, com dA'. E claro, né, não confundir este A com este A. Certo? Esse primeiro A, esse A daqui é o nosso potencial vetor, esse A daqui é um elemento infinitesimal de área, certo? Elemento infinitesimal de qual superfície, né? É uma área infinitesimal de qual superfície? Exatamente da superfície, né, que delimita, né, que engloba esse volume daqui que a gente está calculando, certo? Então, se a gente está querendo calcular, por exemplo, né, o potencial vetor gerado por um corpo, né, por um paramagneto, um diamagneto, um ferromagneto, enfim, por um corpo, né, que tem esse volume daqui, essa integração ela é feita no volume, e essa integração daqui ela é feita na área, né, no bordo desse corpo, né? Para deixar essa expressão com uma cara ainda mais conveniente, né, o que é esse dA? Né? Como é que a gente pega esse dA? Esse dA não é, pega um pedacinho infinitesimal, né, e esse dA ele é um vetor que tem módulo dessa área infinitesimal e ele tem direção n, sendo que esse n daqui é o vetor ortogonal a essa superfície que aponta para o lado de fora. Então, ao invés de escrever esse dA', o que a gente pode escrever? A gente pode escrever esse cara daqui, produto vetorial com n vezes dA', certo? Escrever, em vez do vetor dA', escrever a parte do vetor e a parte, né, do módulo do vetor. E aí, né, aqui, o que eu vou acabar fazendo, eu vou escrever, né, enfim, aqui é conveniência, né, obviamente é tudo a mesma coisa, mas é só para poder ficar ainda mais visual para a gente, né, e aí a gente pode escrever esse cara como sendo m de r', produto vetorial com n dividido por r cursivo. Então, essa nossa integração, utilizando essa nossa identidade, né, do cálculo vetorial, ela se transforma nessa expressão daqui. Okay? A partir disso, né, o que a gente tem? A gente tem que, eu vou até copiar esse objeto aqui para cá, né, porque ele é o nosso modelinho, né, para que a gente entenda, né, como é que está sendo feita mais ou menos essa integração. Então, o que a gente acabou de chegar foi que o nosso potencial vetor, né, gerado por esse corpo, que é um corpo magnetizado, vai ser o quê? Vai ser μ0 dividido por 4π, integral de... Aí, olha só, aqui nós vamos ter rotacional de m. Então, rotacional de m, tudo nas coordenadas linhas, né, dividido por r cursivo dv', mais, por que mais? Porque tem esse menos daqui e o menos da nossa identidade, ok? Aí vai aparecer aqui o nosso μ0 dividido por 4π, novamente. Vai aparecer integral, né, aqui uma integral na superfície, né, então tem essa integral em superfície fechada. E aqui vai aparecer o nosso m de r', produto vetorial com n, dividido por r cursivo dA'.
linha. Então, essa daqui, né, é a nossa expressão do potencial vetor gerado por esse corpo magnetizado. Agora, percebam que esses dois termos eles são extremamente familiares, né? Esse primeiro termo daqui, ele é exatamente, né, a contribuição, né, de potencial vetor gerado, né, por uma densidade volumétrica de corrente J. No caso aqui, igual a rotacional de M. E essa daqui é exatamente, né, a expressão do potencial vetor gerado por uma densidade, né, superficial de corrente, né, dada por M, produto vetorial com N, certo? É só vocês analisarem aquelas expressões que eu discuti com vocês na aula, mesmo que eu defini, né, o potencial vetor, e vocês vão ver que existem, enfim, que essas expressões são idênticas se a gente faz essas trocas, né, se a gente coloca essas expressões daqui. Logo, o que nós definimos como correntes de magnetização, né, que eu vou chamar de Jm e Km, são exatamente esses caras, né? Jm é igual a rotacional de M e Km é igual a M produto vetorial com N. O que isso aqui significa? Significa que todos os tratamentos que nós fizemos na magnetostática, né, em termos de densidades de corrente, né, em termos de correntes, podem ser utilizados para meios materiais. Certo? O que aqui está falando para a gente é que não interessa quem que produz, né? Não interessa qual é a origem dessa magnetização, né? Quem que gera esses momentos de dipolo, né, de dipolo magnético, enfim, não interessa. O que aqui está falando para a gente é a contribuição magnética desses caras, né, o potencial vetor que eles geram, é idêntico a um potencial vetor gerado por duas densidades de corrente. Uma delas volumétrica, dada pelo rotacional de M, e outra delas, né, superficial, dada por M, produto vetorial com N. Eu acho que não preciso dizer porque isso aqui é extremamente vantajoso, certo? Porque está falando pra gente que os nossos problemas novos nada mais são do que os problemas antigos renomeados. E aí agora vem aquela questão natural, né? Qual que é a interpretação física dessas correntes, né? Dessas densidades de corrente de magnetização? Porque se vocês se lembrarem, né, lá quando a gente pegou as correntes de polarização, quando a gente tratou, né, de campos elétricos na matéria, aquelas densidades de polarização que apareciam, né, elas realmente tinham interpretação de densidades mesmo de cargas. Né? Inclusive eu mostrei aquilo para vocês, né? Já que a polarização ela é uma deformação do átomo, realmente apareciam regiões que tinham mais cargas de um certo valor do que de outro, e aquilo realmente era uma densidade de carga. Aqui, a situação a gente já sabe que não vai ser exatamente análoga. Porque, obviamente, quando a gente pega um corpo que está magnetizado, ele não está passando, não tem corrente fluindo no interior dele, certo? Por mais que você chegue e fale para mim, mas Felipe, parte do comportamento magnético se dá pelo movimento orbital dos elétrons, que é uma espécie de corrente. Mas aí a gente entra em duas questões. Primeiro, o movimento orbital de elétrons, né, nos átomos não geram correntes estacionárias. E percebam, essa daqui é a expressão, né, do potencial vetor escrito para correntes estacionárias. A gente fez tudo na magnetostática. O que aqui está falando é que essas correntes de magnetização são estacionárias. Consequentemente, esse cara daqui não pode ter interpretação do movimento, né, orbital dos átomos. Além disso, né, o movimento orbital dos átomos é uma coisa muito mais complicada. Não é exatamente uma órbitazinha, tudo. A gente precisa de mecânica quântica. A interpretação não é tão imediata. Além disso, muito do comportamento magnético, como eu já discuti com vocês, vem do spin. E o spin é um grau de liberdade interno na mecânica quântica. Ele não tem análogo clássico. Ele não pode ser pensado em termos de nenhum movimento. Então, qual que é a interpretação desse cara, né? Começando de um ponto de vista mais direto, né, o que esses caras daqui, né, nessa expressão estão falando pra gente é que se você pega um corpo qualquer que está magnetizado, independente do que gerou a magnetização, independente do porquê ele está magnetizado, sempre é possível encontrar alguma corrente estacionária que gere um campo magnético idêntico ao daquele corpo. Nesse sentido, o que essa expressão está falando pra gente é somente que corpos magnetizados se comportam à la magnetostática, certo? E que, na verdade, isso por si só já é muito bom pra gente. Porém, obviamente, né, eu quero explorar essa interpretação física um pouquinho mais a fundo com vocês, né? O que vai nos permitir, né, interpretar fisicamente o que significa isso, né, é exatamente, né, nas aulas que eu introduzi momento de dipolo magnético. Né? Se vocês se lembrarem, eu tinha comentado com vocês que quando a gente pega uma espira, né, pega uma espirazinha qualquer, né, pega uma espira que está passando uma certa corrente I, ok? Eu tinha comentado para vocês que dado que essa espira está passando uma corrente I, e a gente supõe, né, que essa corrente ela é estacionária, né, esse cara daqui, pela regra da mão direita, vai gerar um momento magnético que é dado pelo quê? Que é dado por I vezes A, sendo que esse A é o quê? O A é exatamente um vetor que tem o módulo dessa área, ok? E o vetor ele aponta, né, dado a regra da mão direita. Na prática, a gente interpreta essas correntes de magnetização em termos desse cara daqui.
Esse probleminha da espira já passava essa interpretação que eu falei agora há pouco, certo? Quando a gente escreve essa espirazinha em termos desse momento de dipolo, né, a gente sabe que esse cara realmente tem interpretação de momento de dipolo magnético, o que essa expressãozinha está falando pra gente é que todo circuitozinho passando corrente, ele pode ser descrito em termos do seu momento magnético, porque o momento magnético dele carrega informação da corrente. Da mesma forma, se você tem um objeto qualquer que tem um momento magnético, mas que ele não é gerado por corrente, você pode descrevê-lo, né, apesar dele não ser gerado por corrente, você pode descrevê-lo como se ele tivesse sido gerado por uma corrente de um circuitinho, né, de forma que vale essa relação, entendem? Então, na prática, essa relação, né, entre corrente e momento de dipolo está falando para a gente que toda corrente pode ser descrita somente em termos de momento de dipolo e todo momento de dipolo pode ser descrito somente em termos de corrente. Então, da mesma forma que eu comentei com vocês, né, que essas correntes de magnetização, elas falam para a gente que, olha, o campo magnético produzido por esse corpo magnetizado, ele é igual ao campo magnético gerado na magnetostática por essas correntes daqui. O contrário também vale. Se você estiver lá na magnetostática e você tiver densidades reais mesmo, né, de correntes, tanto densidades volumétricas quanto densidades superficiais, você sempre consegue encontrar um corpo magnetizado que gera o mesmo campo magnético. Então aqui é só uma questão de equivalência, né? Todo momento magnético pode ser tratado, né, matematicamente em termos de alguma corrente, imaginária ou não, e toda corrente pode ser tratada em termos de um momento magnético. Agora, qual que é a correspondência física mesmo entre magnetização e corrente? Né, vamos pegar, né, exatamente algum corpo magnetizado como exemplo, né, supor uma certa magnetização e ver exatamente quem que é o K e quem que é o J para a gente entender, né, quais que seriam as correntes que geram o mesmo campo, certo? Isso engrandece bastante a nossa discussão física. Então, eu vou supor aqui dois exemplos para que a gente possa tratar esses casos daqui separadamente. Primeiro eu vou tratar um caso em que a magnetização ela é constante. Ok? Por quê? Porque quando a magnetização ela é constante, esse termo daqui, obviamente, não vai existir, porque, né, se ele é constante, derivadas do m vai ser igual a zero. E aí, no caso, né, corpos que a magnetização é constante, só vai aparecer essa densidade daqui. Então, a gente consegue filtrar somente a que a gente quer imaginar. Depois, né, que a gente fizer isso, eu vou supor uma magnetização que não é constante, né, no caso, analisar de forma infinitesimal, e aí eu vou mostrar para vocês que esse cara daqui realmente, né, enfim, qual que seria a corrente correspondente a esse cara daqui que geraria exatamente o mesmo campo magnético, né, o mesmo potencial vetor. Então, né, começando aqui com o caso de M constante, né, o nosso primeiro exemplozinho, vamos supor que a gente tivesse vamos supor que a gente tivesse um disco, certo? Vamos supor que a gente tivesse aqui um disquinho com uma certa espessura, ok? Uma moeda, por exemplo, e esse cara daqui está com uma magnetização uniforme para cima. Nesse nosso caso daqui, o que é M produto vetorial com N? Né? Obviamente, esse N daqui é o vetor ortogonal à superfície, né, do nosso corpo magnetizado e que sempre aponta para fora. Então perceba que aqui a gente vai ter, né, na tampa de cima da moeda, a gente vai ter N's para cima, na tampa de baixo a gente vai ter N's para baixo e aqui na lateral a gente vai ter N's, né, aqui para lateral. Aqui parece, né, que essa minha lateral ela está inclinada, mas não, aqui era para ser reto. Eu vou até redesenhar, né, para não confundir, né, para que meu desenho não confunda vocês mais do que ajude. Pronto, agora sim. Então o nosso N na tampa de baixo vai ser aqui para baixo e os nossos N's aqui, né, vão ser, né, enfim, para as laterais aqui. Né? Eu acho, enfim, todo mundo percebeu como é que são os N's, ok? Como a nossa magnetização é constante para cima, obviamente, M VEC N nessa tampa de cima e na tampa de baixo vai dar igual a zero, porque os vetores, né, M e N eles são paralelos. A única região onde esse M VEC N vai dar diferente de zero é exatamente aqui, nessa bordazinha. Agora, vamos calcular M VEC N para esses caras daqui, ok? Então, olha só, se a gente for desenhar o nosso M bem aqui na borda, ele vai ficar para cá, esse aqui é o nosso M, e o nosso N é perpendicular para cá. Okay? Então, esse aqui é o nosso N. Se vocês fizerem M VEC N, né, para cada um desses pontos da borda, o que a gente vai acabar percebendo é que a gente vai obter um vetor para cá. Certo? Se vocês fizerem em qualquer ponto. A gente vai ter um vetor que circunda exatamente a lateral desse cara. Que esse vetor é quem? Esse vetor é exatamente o que a gente chama de Km. Então, esse cara daqui é o nosso K de magnetização. Então, o que aqui está falando é que se você tem uma moeda com uma magnetização constante, o campo que ela gera, o campo magnético, é o mesmo campo, né, que essa moeda geraria se estivesse passando uma densidade Km, né, de corrente superficial aqui na borda. Agora, essa correspondência, né, desse problema com magnetização uniforme para cima e dessa corrente aqui lateral não é exatamente o que a gente esperaria, né? Principalmente quando a gente faz a seguinte análise. Olha, aqui é uma moeda. Vamos supor que essa moeda ela tenha espessura L e aqui a área seja A. Ok? Se esse cara daqui é a densidade corrente, vocês devem concordar comigo que nesse circuitinho aqui em torno, qual que vai ser a corrente que vai estar passando? Vocês concordam que vai ser K
né? Módulo de K vezes L. Então esse cara daqui vai ser o quê? Ele vai ser Km vezes L. Agora, se a gente tem um circuitinho circular, isso daqui vai definir o que pra gente? Vai definir um momento magnético, que seria um momento magnético gerado por essa correntezinha, né? Por esse circuito. Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser igual a corrente, certo? Que é Km vezes L, vezes o quê? Vezes a área daqui. O vetor área. Agora, né, pela regra da mão direita, o vetor área não teria módulo A e estaria apontando para cima, sei lá, que eu vou chamar de direção Z. Então seria A na direção Z o nosso vetor área. Agora, quem que é L vezes A? É exatamente o volume dessa moeda. Se a gente passa o volume aqui dividindo, vai ficar o quê? Vai ficar Mzinho dividido por V é igual a Km para cima, na direção Z. Agora, o que é momento de dipolo, né, magnético da moeda toda, dividido pelo volume total, né, sendo que essa densidade daqui, M, é constante? É exatamente a nossa magnetização. E o que é esse Km na direção Z? A direção Z não é essa direção para cima? Uma forma de você obter a direção Z com esse cara daqui é fazer o quê? É fazer N produto vetorial com Km. Então esse cara daqui ainda pode ser escrito como N produto vetorial com Km. Essa expressão daqui é exatamente uma expressão correspondente a essa. Então perceba, realmente existe uma equivalência, né, do campo magnético gerado por uma moeda aqui, né, com essa magnetização e por uma moeda que está passando corrente paralateral. É isso que essa densidade daqui significa. Outra forma física da gente analisar esse cara daqui, né, é fazer o seguinte, vamos pegar essa nossa mesma moeda, né? Isso aqui que eu falei, eu fiz no caso para a moeda inteira, ok? Porém, a gente poderia pensar que essa moeda, ela é meio que a superposição de várias moedazinhas infinitesimais. Certo? Então imagina que a gente pegasse essa moeda daqui e fizesse esse mesmo raciocínio para cada uma dessas moedinhas. Certo? Para cada uma dessas moedinhas. Cada uma dessas moedinhas geraria o pequeno momento de dipolo dm. Certo? dm, dm, dm. E por aí vai. Mas esses caras aqui, eles são equivalentes a um circuitinho passando corrente. Eles são descritos, né, matematicamente de forma análoga a esse circuitinho passando corrente. Se vocês forem reparar, como todos esses caras aqui são iguais, né, porque no nosso exemplo o M é constante, se você pega dois circuitinhos, né, que são um do lado do outro, né, se vocês forem reparar, as correntes elas vão se cancelar. Porque vai ter corrente um vindo para um lado, corrente do outro vindo para o outro. Elas vão se cancelar, porque esses caras aqui são todos iguais. Só não vai ter cancelamento exatamente nos que tiverem aqui na borda. E são esses aqui que estariam na borda que estariam gerando esse Km aqui ao longo, né, ao longo aqui da bordinha dessa nossa moeda, ok? Então essa que é a interpretação física desse cara daqui. Né, se você analisa, se você pensa em cada um desses momentozinhos de dipolo magnético que está espalhados, né, que geram essa magnetização, se você pensar cada um nele como um pequeno circuitinho, né, passando corrente estacionária, né, aqui no meio, se a magnetização for constante, todos esses caras aqui vão se anular, porque vai ter sempre a mesma corrente para um lado, a mesma corrente para o outro, tudo certo. Menos na borda, que vai gerar exatamente essa corrente, né, superficial de magnetização. Agora, a gente está no caso em que essa magnetização é constante. O que aconteceria se a magnetização não fosse constante? Né? Aqui eu imagino que já deva ser claro, né, por esse raciocínio meu, né, que eu acabei de fazer, de que as correntes, né, internas uma cancelaria a outra. Se a gente tivesse, né, uma situação em que o M não é constante, né, essas pequenas correntes internas não se cancelariam, né? Porque imagina o seguinte, né, imagina que esse cara daqui é a nossa moeda amplificada, ok? Aí imagina que aqui a gente tem um dm e aqui a gente tem um dm', ok? Se a magnetização não é constante, esses momentos de dipolo podem ser diferentes, ok? Imagina que esse cara daqui ele é maior, ok? Eu vou até desenhar ele mais grosso aqui por conta disso. Imagina que esse aqui é maior. Quando eu fosse desenhar, né, o circuitinho representando este cara daqui, e o circuitinho representando este cara daqui, evidentemente, essa corrente daqui vai ser maior. Então perceba o seguinte, olha, aqui, por esse circuito, a corrente estaria vindo para cima, por esse circuito, a corrente estaria vindo para baixo. Porém, se esse cara é maior do que esse, essa corrente daqui vai ser maior do que essa. E aí vai ter uma certa corrente resultante aqui no meio, ok? Essa corrente resultante, quem que mede ela? Exatamente esse JM. E aí eu vou mostrar isso para vocês matematicamente, né? Enfim, eu vou construir aqui um modelinho infinitesimal para mostrar para vocês que de fato esse cara pode ser pensado como essa corrente. A corrente, né, lá dentro é desses pequenos circuitos que não se cancelam. No caso aqui, ó, deixa eu colocar esse sistema de coordenadas, né? Eu vou fazer uma análise específica em uma das direções, porque obviamente, né, o mesmo é válido para as outras. Então aqui vamos supor a direção X, aqui vamos supor a direção Y e aqui vamos supor a direção Z, ok? E aí o que eu vou calcular com vocês é o seguinte, dado que quando a magnetização não é constante,
né, os circuitozinhos infinitesimais próximos, as correntes não vão se cancelar, vamos estudar a seguinte coisa: qual que seria a corrente resultante desses circuitinhos daí infinitesimais na direção x? Vou fazer para a direção x, mas o mesmo pode ser feito na direção y e na direção z. No caso, né, na direção x, tem dois tipos de magnetização, né, tem duas direções de magnetização que geram essa corrente resultante na direção x, que são o seguinte: imagina que eu pegue esses dois circuitinhos aqui infinitesimais. Cada um desses caras daqui vai ter um volumezinho infinitesimal dV', e aí vamos supor que esse cara daqui, né, ele vai estar na posição y, e esse cara daqui vai estar na posição y mais dy, ok? É a logo vizinha, né, o elemento logo vizinho. Como a gente está analisando aqui, né, quais que vão ser essas correntes resultantes na direção x, tem duas direções que gerariam essas correntes. A primeira delas é se o momento magnético fosse para cima. Por quê? Porque se o momento magnético fosse para cima, perceba que, né, pela regra da mão direita, a gente teria uma corrente fluindo assim, ó, nesses dois elementos. E aí, no caso, essa face com essa face daqui desses caras, né, teria uma corrente indo para x positivo e a outra indo para x negativo, né? A superposição desses caras aqui, se essas correntes são diferentes, gera uma corrente na direção x. Então, momentos de dipolo nas direções z geram correntes em x. Além disso, se esses caras daqui tivessem magnetização, por exemplo, né, na direção y, né, vamos supor que a magnetização fosse para cá desses caras. O que aconteceria? Né? Aí eu precisaria de um elemento que fosse, né, vizinho, né, eu precisaria de dois elementos vizinhos, mas logo em cima. Ok? Pelo seguinte, né, como é que ficaria aqui a correntezinha associada a esses caras se o momento magnético fosse para a direita? Né? Percebam que se for para a direita, a gente vai ter que ter a corrente vindo assim, certo? Circuitando esses caras desse jeito, ok? Para poder gerar exatamente esse momento magnético. Agora, percebam que nessa face daqui, né, na base desse cara, com o topo, né, com a parte de cima desse cara, a superposição dessas duas correntes, uma vindo e uma indo, e vai estar também na direção x. Ok? Por consequência, magnetizações tanto em z quanto em y geram exatamente essas correntes daqui, né, resultantes, né, desses circuitinhos na direção x. Perceba que se a gente tiver uma magnetização na direção x, a corrente ela não vai circundar na direção x, ela vai estar sempre no plano YZ. Isso significa, né, que essas correntezinhas na direção x vão ser geradas por magnetizações em z e em y, e o mesmo vale para os outros, certo? Se eu quiser saber essas correntezinhas em z, eu tenho que ver magnetizações em x e em y. Se eu quiser ver essas correntezinhas em y, eu tenho que ver as magnetizações em x e em z. Eu sempre vejo as magnetizações nas direções que não correspondem à direção da corrente que eu estou querendo analisar. Ok? Mas enfim, vamos analisar aqui como é que ficaria esse desbalanço das correntes, né, quando a gente leva em conta uma corrente na direção x, ok? Vamos começar, né, aqui analisando. Vamos supor aqui, né, vamos começar analisando esses dois elementozinhos, né, para ver como é que momentos de dipolo nas direções z, como é que eles contribuem para essa corrente em x, ok? Então vamos lá, se os momentos magnéticos aqui são na direção z e cada um desses caras tem um volume dVzinho, a gente sabe que os momentos magnéticos desses caras daqui vão ser dados pelo quê? Vão ser dados por magnetização vezes dV', certo? Pela definição do que é esse cara daqui. Então a gente vai estar supondo uma magnetização mz, certo? A componente z da magnetização, como é que ela impacta inicialmente, claro, né? Porque depois vou analisar na direção y, as correntes em x. Pois bem, levando em conta, né, que em todas essas faces daqui vão estar passando correntes, e que essas faces daqui, elas têm uma certa altura, que eu vou chamar aqui de dz, certo? Porque são elementos infinitesimais. Imagine que todo mundo deve, né, ter como claro de que a corrente que está passando aqui, né, que está fluindo aqui, ela está fluindo em toda, né, essa dimensão dz. Por conta disso, as correntes nessas faces são descritas por um K, certo? Uma densidade superficial de corrente. Ok? Agora, como é que vai ser essa densidade superficial? É dada por esse cara mesmo, certo? Esse elementozinho daqui tem uma magnetização constante, porque ele é pequenininho. Então, essa correntezinha daqui, ela é uma corrente superficial de magnetização. Por conta disso, quanto é que vai ser a nossa componente de corrente X, gerada exatamente pela parte, né, pela componente Z da nossa magnetização? Né? Vamos lá, levando em conta que o nosso X está para cá, né, vai ser a corrente nessa face daqui, que está a favor do X positivo, menos a corrente que está vindo nessa face daqui. A corrente nessa face daqui, já que nós já sabemos, né, que ela está indo na direção de x positivo, vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pela densidade superficial, né, vezes dz. Afinal de contas, né, a corrente está vindo para cá, então a gente multiplica a densidade de corrente, né, exatamente pela linha, né, perpendicular a ela, que é exatamente esse dz. Então, quanto é que vai ser esse cara daqui? Né? O módulo desse km vai ser simplesmente a magnetização, então vai ser o nosso mz na posição y mais dy.
vezes dz. Ok? Essa aqui vai ser a contribuição da corrente para cá, que é para x positivo. E agora a contribuição para x negativo vai ser o quê? Vai ser o nosso km nessa face daqui. Ok? A gente já sabe qual é a direção, então vai ser o módulo de km nessa face, vezes o dz. Ok? Então, menos mz de y dz. Ok? Ou, né, então, enfim, vamos lá, vamos fatorar esse dz daqui. Então, vamos fatorar esse dz. Então, todo este cara daqui vai estar multiplicado por dz. Né? Eu vou até, enfim, deixa eu ajeitar aqui. Como dy é um infinitesimal, né? Quanto é que é mz de y mais dy? Né? Esse cara daqui vai ser mz em y mais derivada de mz com relação a y dy. Ok? Esse cara daqui, né, vai cortar com esse cara, de forma que o nosso ix, né, por conta da magnetização na direção z, ele vai dar quanto? Ele vai dar derivada de mz por y, né, dy dz. Agora, dy dz é o quê? Vocês concordam que é exatamente essa superfície daqui, na qual a corrente está fluindo? Então, é exatamente a área na qual essa corrente está fluindo. Certo? Por consequência, aqui está falando que a corrente é igual a uma coisa vezes a área que ele flui. Logo, esse cara daqui tem uma interpretação de densidade de corrente, ok? Densidade de corrente gerado pela componente Z da magnetação, mais uma densidade de corrente na direção X. Deixa eu pegar todo esse cara daqui e passar para a próxima página para que a gente possa, né, continuar as nossas discussões aqui, né? Mas, enfim, a partir desse cara daqui, né, a partir dessa informação, a gente chega o quê? A gente chega que essa corrente daqui em X, ela pode ser escrita por uma densidade de corrente em X, né, que a contribuição em Z, isso é importante, a gente está primeiro analisando a contribuição de dois elementozinhos, né, infinitesimalmente próximos com magnetização em Z, e a gente viu que a magnetização em Y também gera, então vou fazer o mesmo raciocínio para Y. Esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar derivada de mz com relação a Y. Então, essa aqui é a nossa contribuição, né, da magnetização em Z. Agora vamos ver exatamente a contribuição da magnetização em Y. Pois bem, levando em conta agora que a gente vai analisar exatamente quando a nossa magnetização estiver em Y, ok? A gente tem que, claro, né, desenhar agora os elementos que estão infinitesimalmente próximos, né, só que um em cima do outro. Eu vou supor que esse cara daqui está na posição Z, e esse cara daqui está em qual posição? Ele está na posição Z mais DZ. Então, Z mais DZ. Aqui o raciocínio é exatamente o mesmo. Como é que é a corrente que circunda esses caras? As correntes vão ser assim. Evidentemente, né, essa face daqui vai gerar uma contribuição de corrente positiva para x, e essa aqui vai gerar uma contribuição, né, negativa para x. Okay? Então aqui vai ser exatamente o mesmo procedimento, só vai trocar as coordenadas. Então vamos ver aqui com a magnetização em y, como é que vai ser a nossa contribuição de corrente em x. Quanto é que ela vai ser? Bom, vai ser a contribuição desse cara positivo, porque está em x positivo, menos deste cara daqui. Ok? Então vamos lá, primeiro vou começar pela contribuição positiva. Quanto é que vai ser a corrente desse cara daqui? Ó, levando em conta que a gente está pegando, né, exatamente esses cubinhos daqui, né, com espessuras aqui de dy, porque aqui é um elementozinho infinitesimal dv', certo? Quanto é que vai ser esses caras? Né, quanto é que vai ser a corrente? Vai ser o K de magnetização desses caras vezes dy. Mas quanto é que vai valer o módulo do K desses caras? Né, vai ser exatamente, né, o módulo de M, já que, enfim, o N tem módulo 1. Né? Então, quanto é que vai ser esse cara? Aqui vai ficar magnetização, né, a contribuição da magnetização em Y na posição Z vezes dy, ok? Que é K vezes, né, o tamanhozinho que precisa. Aqui menos agora a contribuição desse cara daqui, que vai ser negativa. Né? Vai ser o quê? Vai ser o my de Z mais dz dy. E aqui, mesma coisa, né? A gente pode fatorar estes caras daqui, né? A gente pode fatorar o nosso dy, que a gente fatora esses caras daqui. E aqui a gente faz agora exatamente a mesma coisa, olha só. M de Z mais dz. Então a gente tem M de Z mais um infinitesimal. Esse cara daqui pode ser escrito como sendo o quê? Ele pode ser escrito como my de Z mais derivada de my de Z dz. E aí aqui, né, claro, esse termo daqui vai cortar com esse termo, né, e a partir disso, o que a gente tem? A gente tem, né, que a nossa corrente Ix, né, gerada, né, com a contribuição dela pela magnetização em Y, vai dar o quê? Vai dar menos, porque tem esse menos daqui, ok? Menos derivada de my com relação a z. Aqui vai ter dx, dy, dz. Agora, o que é dy, dz? Dy, dz é exatamente essa áreazinha daqui, ó. Exatamente a área onde essas duas correntes estão fluindo.
certo? Então aqui a gente tem corrente em X é igual a uma coisa vezes a área que essa corrente está fluindo. Então esse cara daqui tem interpretação de quê? Tem interpretação de J, né? Aqui no caso Jx, porque a gente está analisando corrente em X. Então a contribuição em Y, né? A contribuição da magnetização em Y, né? Em termos para a densidade de corrente, ela é o quê? Ela vai ser menos ΔMY ΔZ. Agora, não são essas duas contribuições que a gente tem? Então quanto é que seria, né, esse J? Quanto é que seria esse Jx? Ele seria ΔMZ, né, ΔY menos ΔMY ΔZ. Agora, o que é isso? Isso aqui é exatamente a componente x do rotacional de M. Ok? Que é exatamente, né, o que a gente tem aqui de corrente de magnetização. Então, realmente, essa é a interpretação, né? Esse que é o tipo de corrente análogo que gera a mesma magnetização, ok? Quando a gente tem magnetizações que não são uniformes, essas correntes de circuitos vizinhos, elas não se cancelariam, ok? Essas correntes imaginárias, claro, elas não se cancelariam. Esse não cancelamento, né, essa corrente resultante, é o que a gente chama de corrente de magnetização, né, que está aqui representado. Então, essa é, de fato, a interpretação física.